Pessoal, antes de começar, eu queria só dar umas poucas palavrinhas, da mesma forma como a gente estava conversando, né, há uns 2, 3 minutinhos atrás. Eu confesso para vocês que esse momento que eu tenho aqui com vocês, nesse horário das aulas regularmente, a princípio eu pensei que ia ser um tanto quanto difícil, um tanto quanto complicado. Não a questão de dar aula propriamente dita, porque nós já temos esse convívio, né? Ou nós tínhamos esse convívio presencial. Mas até mesmo pelas questões, né, de estar em casa, de ter os filhos, como vocês viram lá na apresentação anterior, né? Isso traz alguma dificuldade. Mas olha, depois daquela nossa aula que nós tivemos, eu vou dizer uma coisa, eu achei muito bom, pelo menos da minha parte, não examinando a aula propriamente dita, mas esse contato que a gente teve, essa reaproximação de poder vê-los de novo, poder escutá-los novamente, isso daí, pelo menos é o meu sentimento de que está atravessando esse isolamento social, novamente estar com vocês em uma sala de aula, ainda que virtual, isso daí me trouxe bastante alegria, isso aí me trouxe muita satisfação. Então, obrigado por vocês fazerem também esse esforço. Eu sei que não é fácil, eu sei que é muito difícil e fico muito feliz de tê-los mais uma vez aqui em sala de aula. Tá? Seguindo as orientações que a gente adotou lá na nossa aula anterior, eu vou só fazer minha apresentação, pessoal, mais uma vez, por conta de que essa aula ficará disponível no YouTube. E por conta disso, às vezes, pessoas que não me conhecem ou não nos conhecem, digamos assim, elas passarão a conhecer. Então, eu sou o professor Jório, sou professor da Universidade de Fortaleza, do curso de Direito, da disciplina de Direito Constitucional e de Direito Tributário. Meus caros amigos, na aula anterior nós nós continuamos a analisar a questão da extinção do crédito tributário. Nós vimos que são várias as hipóteses de extinção do crédito tributário e a última que nós analisamos, a última hipótese que nós analisamos foi a da compensação, né? A compensação está prevista lá no artigo 170, que ela visa justamente fazer um acerto de contas entre os créditos tributários do sujeito ativo e os créditos do sujeito passivo. Nós vimos o porquê dessa distinção da nomenclatura entre créditos tributários e créditos, sendo um do sujeito ativo e outro do sujeito passivo. E hoje nós vamos dar continuidade, começando falando aqui da transação. Pessoal, a transação ela está prevista lá no artigo 171 do CTN. A exemplo das demais hipóteses de extinção do crédito tributário que nós estudamos, a transação ela também depende de permissivo legal. Mas, afinal de contas, o que é a transação? Eu acredito que vocês ainda devem ter a memória recente do que se estudou no direito civil, mesmo porque a gente vai pegar um pouco de empréstimo do direito civil, essa conceituação, para fazer uso da transação no direito tributário. Então, olha só, diz aqui o artigo 840 do Código Civil. As partes, mediante concessões mútuas, extinguem obrigações prevenindo ou terminando litígio. Esse dispositivo, apesar de ser bem curto, ele traz aqui uma série de informações para a gente. Isso daqui é o que diz o artigo 840 do CTN, e eu vou trazer para vocês agora o 171 do Código, o 840 do Código Civil, e eu vou trazer para vocês agora o 171 do Código Tributário. Ele vai falar da seguinte maneira: a lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção de crédito tributário. Então, guarda bastante semelhança com essa dicção do Código Civil, e eu chamo para vocês aqui atenção para um aspecto muito importante. Terminando litígio. Isso porque lá no CTN, ele não fala em prevenindo litígio, ele vai falar em determinação de litígio. Então,
o que nós temos aí, pela leitura do artigo 171 do CTN, é que ele traz a ocorrência desse litígio para que a transação seja um instrumento a ser utilizado pelas partes, pelo sujeito ativo e pelo sujeito passivo, a fim de que eles, manifestando a vontade de cada um, eles optem pela transação a fim de determinar, a fim de encerrar o litígio relativo àqueles créditos tributários. A transação, pessoal, como o próprio dispositivo aí está encerrando, é justamente essa questão de concessões mútuas, ou seja, as duas partes, sujeito ativo e sujeito passivo, elas devem em um determinado momento transigir, concordar, e sempre há a oportunidade de ceder algo para um e para o outro. Então, como o CTN aqui estabelece, quando ele diz a lei pode facultar, então ele chama a responsabilidade para o legislador. Ou seja, o legislador ele deverá elaborar uma lei e essa lei ela deve estabelecer como poderá acontecer o instituto da transação tributária. Pessoal, então vai depender desse permissivo legal. É a lei quem estabelece quais são os requisitos e quais as condições da transação. Isso significa dizer que cada ente tributante, União, Estado, Distrito Federal e município, ela poderá estabelecer a transação. A única lei que traz detalhadamente a transação tributária é uma lei recente, é uma lei da União, que é a lei número 13988 de 2020. Eu coloquei aí no slide, vocês podem observar, apenas uma parte dessa legislação, que é aquilo que nos interessa para trazer a explicação desse instituto, que a transação ela pode se dar, está lá no artigo 2º. Ela diz o seguinte: por proposta individual ou por adesão, na cobrança de créditos inscritos na dívida ativa da União, de suas autarquias e fundações públicas, ou na cobrança de créditos que seja competência da Procuradoria-Geral da União. Ainda, por adesão nos demais casos de contencioso judicial ou administrativo tributário, e por adesão no contencioso tributário de pequeno valor. Então, olha só que interessante o que esse dispositivo traz para o nosso estudo. Ele vem justamente reconhecer que a transação tributária ela vai depender da existência de um litígio. E, obviamente, ela vai depender de que uma lei elaborada, seja pela União, que é esse caso aqui, pelos estados, pelo Distrito Federal ou dos municípios, estabeleçam quais são as condições para se fazer uso da transação tributária. Então vejam que nesse caso, pelo menos no caso da União, poderá ser por proposta individual, ou seja, quando o próprio contribuinte, ele individualmente, especialmente, busca o sujeito ativo para fazer essa transação, ou ainda por adesão. Então, essa adesão é tão somente ele fazer parte, digamos assim, de um bolo geral que está sendo negociada aquela transação tributária. E nas cobranças de créditos inscritos na dívida ativa da União, se já está inscrito na dívida ativa da União, já está acontecendo essa cobrança. Ela não pode ser tão, ela pode não ser tão ostensiva, mas o que há é sim o litígio. Da mesma forma que o inciso 2 ele vai mencionar isso, por adesão nos demais casos de contencioso judicial ou contencioso administrativo tributário. Isso nada mais é do que o litígio, do litígio judicial ou litígio administrativo. E ainda por adesão também no contencioso tributário de pequeno valor. Né? Estima-se, né, que essa transação tributária ela irá alcançar, pelo menos em grande parte, aqueles contribuintes devedores de maiores valores. Daí a necessidade de que traga expressamente a possibilidade de que a transação ela possa ser aplicada para os devedores de pequeno valor. Então, o sujeito passivo ele precisa da aceitação dessas condições. E aí surge até uma pequena observação, né? Se é a aceitação de condições, será que isso de fato é uma transação?
Mas para o direito tributário acaba sendo sim, porque vejam só, apesar do direito tributário ele ter esse pé na estrita legalidade, só pode fazer aquilo que está previsto na lei, o que o CTN diz é que será elaborada uma lei e essa lei estabelecerá condições para que a União, o Estado, o DF e o município, eles abram mão de alguma coisa para poder recuperar o crédito tributário. Então, da mesma forma que, saindo do campo tributário, indo para o campo do direito privado, credores e devedores precisam fazer acertos, né, eles precisam dizer, olha, eu não consigo pagar isso tudo, ou então me dê um prazo maior. Então, da mesma forma que há cede sempre de um lado ou de outro, o que o CTN estabelece é justamente a possibilidade de que esses entes tributantes elaborem suas leis para que possam transacionar dentro da legalidade. E a legalidade é justamente estabelecer quais condições isso daí poderá acontecer. E uma vez celebrada essa transação, o desfazimento dela pode acontecer se for descumprido aquele acordo celebrado entre os contratantes, né, entre as pessoas, sujeito ativo e passivo, que celebraram aquela transação. Em alguns momentos a gente percebe que o legislador e os entes tributantes, geralmente no começo ou no final de ano de exercício financeiro, eles editam uma lei, pessoal, trazendo a possibilidade do contribuinte voltar a uma condição de regularidade, ou seja, dele pagar os tributos que ele deve. E muitas vezes essa legislação ela aparenta conter dispositivos que encerram transação. Mas na boa parte das vezes o que a gente vê ali são condições para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Porque a transação ela provoca a extinção, tá? Enquanto o parcelamento, como nós vimos, ele faz parte daquelas hipóteses que provocam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ainda que você tenha o benefício de pagar em parcela única, e ao pagar em parcela única, ou seja, um único pagamento, você tem a dispensa de juros e multas à condição de 100%. Por isso que eu coloquei esse exemplo aqui do desconto de 80% das multas moratórias, condicionada à desistência de ações judiciais, bem como o pagamento no prazo de 30 dias. Vejam, o que esse dispositivo aqui está trazendo não é 100% de desconto. O que ele está trazendo é um desconto de 80%, existindo, portanto, aí um restante de 20% que continuará sendo objeto, né, seja de futuras transações ou até mesmo de pagamento por parte do sujeito passivo. Então, além disso, a gente consegue observar mais duas condições. Essa daqui, condição A, e a condição B. É como se o sujeito ativo chegasse para o contribuinte e perguntasse, tá bom, eu vou abrir mão de 80% das multas e dos juros. Beleza, eu posso ter esse prejuízo, digamos assim. No entanto, você, contribuinte, você precisa também fazer a sua parte. Você vai desistir da ação judicial, bem como você vai pagar em até 30 dias. Caso você descumpra isso que nós acabamos de acordar, aí vai desaparecer a transação, você voltará ao status quo anterior, né, ou seja, devendo, portanto, 100% do valor da dívida, e eu vou lhe executar, vou lhe cobrar, eu vou negar para você a certidão negativa, tudo isso como maneira de tentar resgatar esse crédito tributário. Então, vejam, essas daí podem ser condições que a lei estabelece. Então a lei diz, olha, o sujeito ativo ele pode abrir mão dessas coisas aqui. Tá? E o sujeito passivo, ela também pode colocar essas outras condições. Tudo bem até aqui, pessoal? Por favor, se eu não estiver me fazendo me entender, pode interromper, não tem problema algum, tá? Aliás, eu até prefiro, porque afasta um pouco a ideia de que eu estou conversando com uma câmera.
Então, se eu escutar ou ler as mensagens que vocês estão colocando, tenho uma certeza, eu vou ficar muito mais confortável, muito mais à vontade. Bom, se está tudo bem, então sigamos adiante. Depois nós temos aí a remissão, prevista lá no artigo 172 do CTN, e também guarda uma relação com o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. Vitor, eu vou aproveitar de provocar, vi aqui sua mensagem, se porventura acontecer alguma necessidade da sua intervenção, complementar alguma coisa, por favor, me ajuda, tá? Com certeza, Alvin, sim. Obrigado, meu amigo. Então, olha só, gente, a remissão, a exemplo das demais hipóteses de extinção do crédito tributário que nós estudamos, ela vai exigir, volta aí, ela vai exigir a participação do legislador. Então, ela também depende do permissivo legal. O que eu acho interessante é isso daí. Perceba que o CTN, ele traz essas normas gerais, né, o que acontece via lei complementar, então ele vai trazer, diz, olha, isso daqui pode acontecer, aquela outra coisa também pode acontecer, mas para que isso aconteça, é indispensável a atividade do sujeito ativo para que ele elabore uma lei dizendo como que isso aqui vai acontecer para ele, né? Ou seja, respeitando a autonomia tributária, a autonomia federativa desses entes políticos da federação. Então, dito isso, a remissão é justamente o perdão gratuito da dívida, né, da dívida tributária. E por que há necessidade desse permissivo legal? Porque quando se fala em perdão da dívida tributária, o que está acontecendo é você estar abrindo mão de uma arrecadação legal, né, oriunda de uma obrigação principal ou descumprimento das demais obrigações, seja ela principal ou acessória, e essa arrecadação, ela existe para proporcionar bem-estar social, ela existe para promover o bem-estar social. Então, a partir do momento em que o CTN admite a possibilidade de perdoar essa dívida, o que está acontecendo é que eu estou abrindo mão da receita. Então, o executivo não pode fazer isso da cabeça dele. Ele precisa do permissivo legal, ele precisa dos representantes do povo aceitando e regulamentando essa ação. Isso por se tratar, portanto, de patrimônio público, né? A receita, ou a expectativa da receita, é patrimônio público e será utilizado, ou pelo menos deveria ser utilizado, em prol, em devolução da própria sociedade. Um detalhe, essa remissão ela só pode acontecer em relação à obrigação principal já lançada, né? Porque já imaginou se nós tivéssemos remissão para tributos que ainda vamos dever? O que iria acontecer? Obviamente ninguém iria pagar o tributo, né? Se tivesse a certeza que a remissão ela iria se realizar, quem pagaria tributo? Né? Não sejamos ingênuos a esse ponto. Daí a exigência, portanto, dela acontecer apenas em relação àquelas obrigações principais que já foram lançadas. Vou trazer aqui o artigo 172 para vocês, porque ele é bem autoexplicativo e aí a gente vai fazendo observações pontuais na medida da nossa caminhada. Então diz o seguinte: a lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder. Então vejam mais uma vez, a lei pode. Pessoal, antes de eu continuar, quando ele diz assim que a lei pode dar autoridade administrativa, percebam que a preocupação do legislador foi de evitar a discricionariedade do sujeito ativo, a discricionariedade da administração, do servidor que vai ali analisar aquele assunto. Então, para que ele não tenha uma ampla liberdade, para que ele não negocie abertamente de maneira que venha a favorecer ou prejudicar quem quer que seja, a lei vai estabelecer as condições em que a remissão, a transação, a compensação pode acontecer. Ou seja, é uma liberdade, mas uma liberdade dentro de determinados parâmetros para que o administrador da administração pública ele consiga concretizar esse objetivo do CTN que nós estamos falando agora da remissão. Então a lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder
por despacho fundamentado. Ou seja, ele precisa, justamente aquela explicação que eu dei agora há pouco, ele precisa explicar do porquê aquilo está acontecendo daquela forma. É com base em qual dispositivo? Por que o contribuinte tem direito a essa remissão? Qual é o dispositivo da lei que traz a remissão no qual ele se enquadra? Né? Então, essa remissão ela poderá ser total ou poderá ser parcial. Né? Então, para quem gosta de fazer aquelas... Opa, que total... Será que esse bicho aqui tem borracha? Tem. Ela pode ser total ou pode ser parcial. Tá bom. E o que precisa atender, né, a remissão? Vejam só, a situação econômica, a situação... Ops, eita que eu estou atrapalhado aqui. A situação econômica do sujeito passivo. O que seria isso, pessoal? Eu diria que isso aí está relacionado com a capacidade contributiva daquele contribuinte, né? Então, qual é a situação econômica dele hoje? Será que efetivamente vale a pena dar continuidade a essas cobranças? Será que não seria interessante para que esse pequeno contribuinte, digamos assim, ele volte a uma condição de regularidade, a gente dando essa remissão, para que ele obtenha, por exemplo, certidões negativas, e com certidões negativas ele consiga abrir o seu pequeno comércio, ele consiga abrir uma empresa individual, enfim, que ele tenha uma atividade e com essa atividade ele possa ser contribuinte regular. Tá? Outra situação, ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de fato. A gente vê lá no direito civil que a ninguém é permitido fazer uso do desconhecimento para se livrar da incidência legal. Nós temos aqui o CTN que ele trazendo a possibilidade do legislador reconhecer que aquele contribuinte ele não teria condições de ter o conhecimento ou discernimento relativo àquela incidência tributária. Daí trazer também a remissão para essa hipótese. Ou ainda, a diminuta importância do crédito tributário. Vejam que esse 3 ele é diferente lá do 1. O 1 ele está relacionado com a capacidade econômica da pessoa. E esse 3 ele está falando em relação ao volume do crédito tributário. Então, o que nós temos? Um está relacionado à capacidade, digamos assim, do contribuinte, e o outro está relacionado ao montante que o contribuinte deve. Então, ele fala diminuta importância do crédito tributário. Se ele já fala em diminuta importância, então, obviamente, ele não permite o ingresso aqui na remissão de um valor considerável. Somente será permitido o uso da remissão quando se enquadrar dentro dessas hipóteses. Ainda há considerações de equidade em relação com as características pessoais ou materiais do caso e condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. Então, seria algo relacionado, como nós estudamos, não sei se recordam, da moratória. Lembro da moratória que ela pode acontecer uma vez que eventos ensejaram a sensibilização do legislador, como uma catástrofe, algo nesse sentido, que elasteceu, que prorrogou o prazo para o pagamento de tributo. Então, esse caso aqui ele também pode levar em consideração, de remissão, perdão da dívida de um determinado território. Vamos imaginar aqui um exemplo como aquela tragédia lá de Brumadinho, na qual aquela barragem da Vale do Rio Doce ela rompeu e causou uma devastação imensa naquela região. O município, vamos supor, ele pode dar uma remissão para aqueles créditos de PTU que não foram pagos, daquelas terras que foram destruídas por conta do rompimento da bagagem. Então, pode ser também em relação a isso daí. Outra, parágrafo único. O despacho referido neste artigo, ou seja, o despacho fundamentado pelo sim ou pelo não, não gera direito adquirido. Tá? Então, pode ser que futuramente a administração perceba que essas condições elas não eram reais, que o contribuinte ele usou de simulação para demonstrar que se enquadrava dentro dessas situações. Daí ela não gerar direito adquirido. Ou até mesmo
ela podendo, portanto, ser revogada, ou ainda, vamos imaginar duas situações na qual o contribuinte se enquadraria. O fato dele ter conseguido a remissão em uma determinada circunstância, isso não traz automática e obrigatoriamente que ele seja beneficiado de novo pelo Instituto da Remissão. Aí porque ele fala da inexistência de direito adquirido. Agora, dentro ainda dessa perspectiva, imaginem o seguinte: se o contribuinte ele demonstra que ele se enquadrou perfeitamente na hipótese legal, ou seja, a lei ela traz a remissão e o contribuinte ele conseguiu demonstrar que ele se enquadra perfeitamente, que não haveria como negar a ele o benefício da remissão, ele poderia fazer uso de um instrumento legal, ele poderia fazer uso de uma ação, né, para resguardar esse direito dele. E eu lanço essa pergunta para vocês: qual seria a ação que ele poderia mover, que ele poderia invocar para reclamar esse direito de remissão? O que vocês me dizem? Pode ser por chat ou por voz, tá? Não se acanhem, por favor. Não me deixem falando sozinho com uma câmera. Vou tirar ponto, hein, pessoal? Professor, boa noite. Boa noite. Diga lá, Otávio. Não, eu pedi para o senhor refazer o questionamento para ver se eu consegui captar. Foi isso. Obrigado. Vamos lá. Veja só. Eu criei a seguinte hipótese. Imagine que eu sou um contribuinte e soube da edição de uma lei que traz a remissão tributária. E observei, fui lá no seu escritório, Otávio, e você me explicou, disse: rapaz, professor, para que você consiga essa remissão, é preciso que você demonstre ter alcançado todos esses 4 requisitos. Esse requisito A, requisito B, requisito C, requisito D. E aí eu digo: olha, caramba, eu consegui, eu estou dentro desse enquadramento legal. Eu vou lá na fazenda e vou pedir a remissão desse crédito tributário. Seja por qualquer dessas hipóteses, não vou me ater a nenhuma delas não. Mas eu consegui demonstrar que eu estou dentro dos requisitos legais. No entanto, a autoridade administrativa ela nega a minha remissão. E aí, o que poderá o contribuinte fazer numa situação dessa? Professor, a grosso modo, para não ficar sem resposta, para depois passar a palavra para o amigo Júnior Lima, eu acredito que seja o MS, professor. E botou em maus lençóis agora, viu, Júnior? Só gostaria de saber o que foi que eu fiz com ele nessa quarentena. Mas, professor, eu não consegui, assim, se o senhor botasse item A, B e C, eu poderia até explanar, porque eu não entendi a sua pergunta. Eu estava até procurando aqui nos outros artigos, ver se tinha alguma coisa para complementar, mas nada concreto. Tá. Professor, o senhor fala de uma pessoa que tem um direito líquido e certo. Para mim, eu acho que cabia um mandado de segurança aí. Pronto, era isso que eu realmente gostaria de ter escutado de vocês. E esse seria o remédio adequado, né? Porque, veja, se eu consigo demonstrar que todos os requisitos legais estão preenchidos e a autoridade fazendária ela nega a minha remissão, ela vai precisar fundamentar. E ao fundamentar, certamente vai ter ali algum conteúdo que eu conseguirei, né, demonstrar que está sendo violado aquele direito líquido e certo. Então, o mandado de segurança seria, de fato, o remédio, seria a ação adequada para o reconhecimento do direito à remissão. Lembrando o seguinte: da mesma forma que nós estudamos na aula anterior, que falou de compensação, nós vimos que a compensação não pode ser feita pelo Poder Judiciário. Quem faz a compensação é a autoridade fazendária. Da mesma forma, o raciocínio acompanha aqui na remissão, para que o juiz, que o Poder Judiciário, não faça a remissão. O que é que ele vai determinar? Ele vai mandar o sujeito ativo
proceder à remissão. Né? Porque é ele quem tem essas informações, é ele quem tem esses dados, e é ele quem tem acesso ao sistema administrativo, né, ao sistema tecnológico, para fazer a concretização desse direito. Tudo bem? Compreendeu, Júnior? Professor. Sim, professor, obrigado. Me deu vontade de fazer que nem os blogueiros, viu, Júnior? Olha, a gente viu lá na aula passada, você pode clicar aqui. Professor, por licença. Oi. Oi, Bárbara. Pronto, só para tirar uma dúvida. Então retroagiria, né? Então ele já havia pago, já existia esse débito, ele pagou, e ele entraria depois, se enquadrando no caso de remissão, ele entraria com mandado de segurança. É isso mesmo, já tendo pago esse débito. Joia, Bárbara, sua pergunta, porque ela vai mexer com muita coisa. E veja só, todas essas hipóteses que nós estamos vendo agora, elas são hipóteses de extinção de crédito. Se eu falo em extinção do crédito, é porque existe crédito, e se eu consigo fazer uso de qualquer dessas hipóteses, eu vou extinguir o crédito. Então, eu devo e vou ver qual das hipóteses de extinção eu poderei fazer uso para fazer desaparecer, extinguir aquele crédito tributário. Tudo bem até aqui? Me dá uma resposta. Ok. Pronto. Então, se estamos acertados que existe um crédito, que o contribuinte deve esse valor para que ele faça uso da remissão. O que é a remissão? É perdoar aquele valor. Vamos imaginar o seguinte: você, Bárbara, você é o sujeito passivo. Você me deve. Eu sou o sujeito ativo. Aí você chega para mim e diz: rapaz, olha, é o seguinte, eu sei que por lei saiu já aí uma lei da remissão e que você pode perdoar o valor que eu devo. Só que eu olho assim e diz: rapaz, eu não vou perdoar não, ó Bárbara, desculpa aí, não me leve a mal, mas eu não vou perdoar. Entenda, não é o Jório pessoa privada, mas o Jório pessoa jurídica e Jório sujeito de direito público, um ente tributante, tá? Então, quando eu digo isso para você, não é para você ir pagar o valor para depois entrar com mandado de segurança. Você vai ingressar com mandado de segurança para que o Poder Judiciário se convença de que você preencheu todos os requisitos legais para ser beneficiada com a remissão e que a negativa da remissão por parte da autoridade administrativa, ela está configurada como abuso de poder. E o abuso de poder por quê? Porque eu consegui demonstrar que eu preencho os requisitos legais para ser beneficiado com a remissão. Se eu preencho os requisitos legais, que eu seja beneficiado. Daí... Professor, Oi. licença, essa lista é taxativa, mas eu tenho que me enquadrar obrigatoriamente em todos ou em um? Vamos lá. Ou a remissão total taxativa? A lista... Entendi. A lista ela é taxativa e ela é quem vai dizer se você precisa se enquadrar em todos os requisitos ou se apenas um deles. E se em apenas um deles, o que você precisa comprovar para demonstrar ter preenchido aquele requisito. Então, isso vai ficar a cargo do legislador. É ele quem vai dizer como ele permitirá que o sujeito ativo perdoe a dívida do sujeito passivo. E uma vez que ele preenche esses requisitos, corre para o abraço. Ficou claro agora? Então é só a remissão do crédito tributário. Sim. Tá. Obrigada. Nada. Bom, aí depois, pessoal, nós temos aqui outras formas de extinção do crédito tributário. A gente ainda vai falar ainda de decadência, a gente ainda vai falar ainda de prescrição, tá? Vai ser a última matéria de extinção do crédito tributário que nós iremos estudar. Então nós temos aqui outras duas hipóteses que são semelhantes, que é a decisão administrativa irreformável, e decisão judicial passada em julgado, cada uma delas previstas no 156.9 e 156.10 do CTN.
a gente observa que esses dispositivos eles não são muito explicitados pelo legislador, mesmo porque não há necessidade. Quando ele fala em decisão administrativa irreformável, ele está justamente dizendo que houve um litígio, e esse litígio administrativo, ele pode trazer alguns caminhos, né? Um caminho favorável ao contribuinte e o caminho que lhe é desfavorável. Ora, se o resultado desse litígio é desfavorável, significa dizer que o contribuinte perdeu e, portanto, ele continua devedor daquela quantia. Agora, esse litígio favorável ainda pode encontrar outras duas especificidades. Ele pode ser totalmente favorável ou ele poderá ser parcialmente favorável. Esse totalmente favorável é relativo que a decisão administrativa ela considerou que 100% do valor do crédito tributário ele será extinto, né? E a parcial, alguma quantia, alguma porcentagem daquele crédito tributário, o contribuinte ele tem razão. No entanto, a outra parcela, aquilo ali, ele vai continuar na condição de devedor. O que o CTN diz como condição sine qua non, condição indispensável para a extinção do crédito tributável? Que essa decisão administrativa ela seja irreformável. Agora, entenda o seguinte, a decisão administrativa irreformável, ela é somente de fato irreformável para quem? Para o sujeito ativo. Porque mesmo após uma decisão administrativa irreformável em desfavor do contribuinte, o contribuinte ainda poderá fazer o quê? Ele poderá se valer da via judicial. A decisão administrativa irreformável ela faz coisa julgada administrativa para a administração. Ela não faz coisa julgada para o contribuinte. Daí ele poder se socorrer também do auxílio do Poder Judiciário. E aí podemos fazer uso novamente desse mesmo desenho para dizer que a via judicial ela pode ter esse mesmo desdobramento. Um desdobramento favorável ou um desfavorável. Esse favorável poderá ser total ou parcial dentro dessas condições e que essa decisão judicial transitada em julgado, ela provocará a extinção do crédito tributário também nessas condições em que acabamos de estudar. Então, o que nós temos aí digamos assim, a terminologia que era utilizada naquela época, né? A gente está sempre sendo críticos em relação à terminologia utilizada pelo legislador do CTN. Então, ao invés de decisão transitada, ele fala em transição passada, decisão irreformável, o que, digamos assim, não desfavorece o legislador, mas precisa, de fato, de uma ampla reforma, de uma atualização severa na nossa tributação. Tudo bem? Podemos seguir? Então vamos lá. Pessoal, para a gente, deixa eu ver aqui, para a gente encerrar hoje, eu vou falar para vocês agora da conversão do depósito em renda, prevista lá no artigo 156, inciso 4 do CTN. E para falar da conversão do depósito em renda, eu preciso também trazer para vocês o artigo 164. O que é esse artigo 164? Ele fala de uma ação chamada ação de consignação em pagamento. Uma ação de consignação em pagamento, como vocês já devem ter conhecimento dos demais ramos do direito, notadamente o direito civil e o direito processual, é uma ação na qual você busca o amparo do Poder Judiciário se defendendo, dizendo que você não deve uma quantia cobrada pelo credor, mas você diz, olha, eu não concordo com o que o credor está me cobrando. Eu defendo que eu devo apenas uma quantia X e ele me cobra uma quantia Y. Então você tem a iniciativa de buscar o Poder Judiciário e
faz essa consignação, você deposita aquele valor que acredita ser o devido, não é o montante da dívida, tá? Esse daí é um detalhe muito importante. Quando você entra com a consignação em pagamento, você deposita aquilo que você acredita dever, não aquilo que o credor diz que você deve. Então, essa distinção, se estiver clara, né, se não estiver, por favor, me interrompam, ela será de extrema importância para que a gente conheça essa conversão do depósito em renda, porque esse tema ele é diferente do que nós estudamos, que é o depósito do montante integral. Pessoal, o depósito do montante integral é condição de extinção ou de suspensão da exigibilidade do crédito? Acordam? Condição de suspensão. Tá? Então, o depósito do montante integral, ele é uma condição de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, ele não provoca a extinção. O que ele provoca é, temporariamente, aquele crédito tributário ele estará suspenso. E a vantagem que nós vimos do depósito do montante integral é que ele elide as atualizações. É como se eu chegasse para o sujeito ativo e dissesse, tá bom, eu estou te devendo 100 mil reais, você me deve 100 mil reais. Eu vou depositar esse valor de 100 mil reais para assegurar o juízo, seja o juízo administrativo, seja o juízo judicial. A vantagem, o dinheiro já está aqui, está escutando a nossa conversa, né, como se diz vulgarmente. Então, vamos para o pau agora, vamos brigar, e aí quem ganhar, ou eu recebo esse meu dinheiro de volta, ou ele será convertido em renda e será utilizado para extinguir o crédito tributário que você me está exigindo. Então vejam só, no depósito do montante integral, eu deposito centavo por centavo aquilo que o sujeito ativo diz que eu devo. Na ação de consignação em pagamento, eu vou ao judiciário e digo, eu acho que devo isso, portanto só vou depositar esse valor. Vamos imaginar, eu devo 100 mil reais. No entanto, eu fiz os meus cálculos e disse, não, peraí, não é 100 mil reais não. Na realidade, é para eu pagar somente 70 mil reais. E aí o que eu faço? Eu entro com a consignação em pagamento desse valor. É o montante integral? Não, não é. Não sendo o montante integral, a gente vai ver já já o que isso vai implicar. Porque eu quero mostrar... Oi. Perdão, mas nessa, eu acho que eu devo 70 mil, mas se a pessoa está cobrando 100 mil, ele não está cobrando por cima de juros, tributação, não, isso pode ser alegado também? Eu estou abstraindo isso, Eu estou dizendo o valor total. Tá? Então, entendi. Eu sou a União, eu chego para você e digo, Júnior, você me deve 100 mil reais, pague os 100 mil. Aí você vai para a sua casa, para a sua indústria, para o seu comércio, faz as contas. Não, peraí, não é 100 mil não, é 70. Aí você tem essas duas opções, vamos supor. Ou você faz o depósito do montante integral, que é o de 100 mil, multa, juros, principal, etc. Ou você faz o de 70, que para você, nele está compreendido, multa, juros, principal, tudo. Então, você faz essa distinção. E aí você pode optar pelo depósito integral, e aí acontecem todas aquelas consequências que a gente falou anteriormente, ou você faz uma ação de consignação em pagamento. Você chega para mim e diz, não, União, seguinte, eu vou consignar esse valor. Eu acho que eu devo 70, está aqui os 70. Veja, você só está assegurando 70% do crédito tributário. Esses outros 30% estão descobertos. Isso daí é importante, para a gente vai ver mais lá na frente. Bom, aí o 164 diz o seguinte, a importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos casos
de recusa de recebimento ou subordinação deixa ao pagamento de outro tributo ou de penalidade ou ao cumprimento de obrigação acessória. Então vejam, é uma situação não aceita pelo legislador o fato do sujeito ativo ele recusar o recebimento do tributo. Ou ainda, subordinar, condicionar o pagamento do tributo ao pagamento de um outro ou ainda de uma penalidade. Então vamos imaginar o seguinte, você chega para pagar, situação bem maluca aqui, tá? Eu disse, olha, eu quero pagar aqui meu IPTU. Quanto é o IPTU? R$1.000. Disse, olha, então tá aqui, eu tenho R$1.000 em moeda de 1 centavo. É dinheiro, é moeda nacional. Eu posso pagar. E o sujeito ativo, não, eu não vou receber não. Tá bom, eu posso entrar com a consignação em pagamento. Ou dessa mesma circunstância, subordinação deixa ao pagamento de outro tributo ou de penalidade. Vamos imaginar que você possua 3 imóveis. E desses 3 imóveis você esteja devendo IPTUs desses imóveis. Aí você vai vender um deles. E quando você vai vender, eu disse, não, eu quero vender com ele todo regular. Aí você chega lá na Secretaria de Finanças e diz, olha, eu quero pagar o IPTU desse imóvel A. Eu disse, tá bom, você tem que pagar o do A, do B e do C. Olha, você está subordinando o pagamento desse tributo, né, a um outro ou ainda de outra penalidade. Ou, se for o caso, a cumprimento de obrigação acessória. Então, ele não pode estar condicionado a esses eventos. Se estiver condicionado, então o contribuinte poderá fazer uso da ação de consignação em pagamento. Inciso 2. De subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. Vamos imaginar, tá bom, você pode pagar aqui o seu IPTU, mas antes disso eu vou pedir para você lavar ali o meu carro, eu vou pedir para você fazer alguma coisa que não tem nenhuma previsão legal, enquanto obrigação tributária. Tá? Ou seja, subordinação de recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. Inciso 3. De exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Esse inciso 3, pessoal, é um tanto quanto comum. E o exemplo clássico desse daqui é quando você tem um imóvel dentro de um município e tanto o município cobra o IPTU, assim como a União cobra o ITR. E aí você fica nessa sinuca de bico. Pô, tanto a União está me cobrando, assim como o município me cobra também, afinal de contas, eu vou pagar quem? Qual dos senhores eu vou agradar? Né? E, obviamente, você precisa conhecer a legislação municipal, né, para saber. A gente ainda vai estudar o tema do IPTU. A gente vai ver o que caracteriza um imóvel na condição de ser urbano, bem como que caracteriza um imóvel rural. E se não houver um entendimento em relação a isso, o que o contribuinte faz? Ele diz, olha, mas eu vou ter que entrar com ação de consignação em pagamento. Está aqui o valor, eu deposito esse valor e aciono tanto a União, porque ela está me cobrando ITR, como aciono o município, por ele estar me cobrando IPTU. É como se eu estivesse entrando na justiça e assim, ó, briguem aí pelo meu dinheiro, ele está aqui. Agora eu quero saber a quem eu devo. Tá? Parágrafo primeiro. Posso só uma intervenção aqui rapidinho? Por favor, Vitor. Assim, é uma pergunta mais pessoal. Porque no depósito montante integral, a gente viu que ele é um depósito de suspensão do crédito tributário, ou seja, ele vai atingir a exigibilidade do tributo. O contribuinte ele vai depositar aquele valor que ele acha, que o fisco acha devido. Mas na conversão do depósito em renda, vocês acham que obrigatoriamente o crédito tem que estar constituído ou existe alguma possibilidade de haver essa conversão sem o crédito estar constituído? Eita, Júnior, estão pedindo para você responder, viu? Rapaz, ser blogueiro dá nisso, você tem que participar, rapaz. Professor, se eu soubesse, eu responderia com muito prazer. Mas arrisca aí. O crédito precisa estar constituído ou não? Né? Resumindo aí a pergunta do Vitor, não é isso, Vitor? É, exatamente. O que você acha? Para converter o depósito de renda, para exigir o crédito tributário, ele precisa já estar constituído ou existe alguma outra possibilidade de haver a conversão sem estar constituído?
Júnior, até eu tô com medo de arriscar, viu? O professor deve ser o segundo no seu tempo. Eu estou com medo de arriscar também. Não precisa estar constituído para... Porque no lançamento por homologação pode haver a conversão antes da construção do crédito tributário. Aí ele deposita o valor antecipado e quando converter em renda vai haver o crédito tributário e a sua consequente extinção. É só para vocês lembrarem esse detalhezinho. É só isso apenas que eu queria fazer por enquanto. Muito bom, Vitor. Pessoal, daí a importância da gente ter cuidado em relação às modalidades de lançamento. Inclusive, a gente vai voltar a discutir essa questão do lançamento por homologação e lançamento de ofício quando for o tema da decadência, né? Porque existem alguns detalhes, né, de prazo decadencial quando o tributo tem lançamento de ofício ou por homologação. Valeu, Vitor. Obrigado, Júnior, também. Parágrafo 1º. A consignação só pode versar sobre crédito que o consignante se propõe a pagar, né? E esse parágrafo 2º é o que eu trabalhei para chegar nele agora com vocês. Então, se vocês irão observar que vocês deverão lembrar desse quadro que nós fizemos aqui para dizer dos resultados possíveis em relação à discussão, e se eu entro com a ação de consignação em pagamento, eu vou ter qualquer desses resultados, favorável ou desfavorável, e sendo favorável total ou parcialmente. Parágrafo 2º do 164. Julgada procedente a consignação, eu contribuinte, sair vencedor, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda. E convertida em renda, ela será utilizada para extinguir o crédito tributário, que é o tema da nossa aula. Depois, julgada improcedente, ou seja, eu, contribuinte, perdi a ação de consignação em pagamento, eu achava que devia 70, mas não, o juiz disse, não, você não deve só 70 não, você deve mais, você deve 80, 90, 100. Então, julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, seria, portanto, aquele total ou parcial, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora sem prejuízo das penalidades cabíveis. Então, eu vou cobrar o crédito, o que sobrou, acrescido de juros de mora sem prejuízo das penalidades cabíveis. Então, Júnior, você que entrou com essa ação dizendo que devia apenas os 70, foi o que aconteceu. O juiz disse, não, peraí, você não deve os 70 não, você deve os 100. Então, ainda tem uma diferença aqui de 30 mil. Então, o que acontece? Os 70 que você depositou, beleza, será utilizado para pagar. Será convertido em renda. No entanto, sobrou ainda para você pagar 30 mil. E desses 30 mil, nós vamos acrescer ainda aqui juros de mora e essas outras penalidades que o dispositivo aí está mencionando. Então, vejam só, esse é um risco que o contribuinte corre. E é evidente, ele precisa ser alertado, ele precisa examinar se vale a pena correr esse risco. Daí porque eu fiz esse quadrinho aqui para vocês, né, das diferenças entre a ação de consignação em pagamento, tá, e a conversão do depósito em renda. Então, na consignação em pagamento, o que acontece é o depósito do valor que o contribuinte entende ser devido, e se julgada procedente, vai extinguir o crédito, seja de forma total ou de forma parcial, e se for parcial, vai ter ainda mais juros e mais penalidades. No caso do depósito do montante integral, lembrando isso, no caso do depósito do montante integral, o que acontece é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na qual o contribuinte deposita o valor exigido pelo credor, exigido pelo sujeito ativo, tá? E desse resultado, né, de uma futura discussão, também vai ser o resultado total ou parcial,
Se total ele vai ser convertido em renda e posteriormente extinguindo o crédito tributário, se parcial, né, poderá ser devolvido uma parcela daquele valor, mas a grande diferença é que não há nesse caso do depósito do montante integral o que nós vimos na conversão do depósito de renda, que é a questão dos juros e penalidades. Então isso daqui não vai acontecer. E não vai acontecer por quê? Não vai acontecer porque eu depositei o valor que foi exigido pelo fisco e não aquele que eu entendia como devido. Certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Ok? Bárbara, Otávio, de corpo e alma, o Eric, deixa eu ver quem mais, Gabriel, Otávio, beleza, Gabriel, obrigado pelo retorno. Pessoal, eu acredito que podemos ficar hoje por aqui, valeu, Eric, acho que podemos ficar hoje por aqui. No próximo encontro nós daremos continuidade com outros temas dentro da extinção do crédito tributário, como a dação, pagamento em bens imóveis, e acredito que já vamos começar com a decadência também, certo? Então eu gostaria de novamente registrar para vocês que é muito, muito bom estar com vocês presencialmente, ainda que virtualmente, aqui dando essa aula, discutindo com vocês, batendo esse papo, confraternizando, né? Acho que a palavra mais adequada é essa mesmo, de confraternizar. Então, eu me sinto revigorado, me sinto muito mais disposto de estar aqui ao vivo com vocês do que gravando aquela aula depois. Claro, ela fica até talvez mais bonitinha, mas eu diria que do aspecto emocional é muito mais gratificante ter essa interação com vocês, muito bom mesmo. Por isso eu agradeço demais a presença de todos, né? Espero que nos nossos próximos encontros a gente consiga, né, convencer mais colegas e que eles possam estar presentes, né, no meio dessa pandemia, dessa loucura toda que estamos atravessando. E pessoal, caso algo não tenha ficado claro, não tenha ficado assim, palatável a vocês, por favor, procurem a mim, procurem ao Vitor. O Vitor está fantástico aí nos auxiliando nisso, não deixando a peteca cair, mandando material para vocês, participando das aulas também. Então, Vitor, obrigado muito por você estar nos acompanhando nessa caminhada. E bom, mais algum anúncio, Vitor, aí para a turma? Não, só isso mesmo que eu tinha para falar por enquanto. Então tá bom. Meus caros, então, obrigado a todos, boa noite, se cuidem, pessoal, se cuidem. Eu não sei se vocês estão com o mesmo sentimento que eu, mas eu estou vendo várias pessoas próximas de mim com essa Covid. Algumas pessoas já, infelizmente, não resistiram, e algo que parecia distante parece estar muito próximo, né? Então não esmoreça, não baixe a guarda, não é uma gripezinha, né? Então se cuidem dos familiares, dos amigos, enfim, das pessoas que vocês gostam, que são caras, tá certo? Valeu, turma, obrigado e show de bola. Até a próxima, tchau, tchau.